Olá pessoal, bem-vindos ao canal Serviço Profético. Esse é mais um vídeo da nossa série A Jornada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obediência do profeta. Se você quer saber mais um pouquinho, aguarda a vinheta que a gente já volta. É isso aí pessoal, estamos de volta. Antes de tudo, curte aqui o nosso canal, se inscreve nele para você estar recebendo cada vez mais atualizações daquilo que a gente vai estar postando e segue a gente também aqui no Instagram para você estar tendo algum contato com a gente está conversando, beleza? É isso aí pessoal, essa é a segunda parte do vídeo anterior e nesse momento eu vou falar especificamente sobre a obediência do profeta. Para isso eu vou ler um texto que está lá em 1 Reis 13, vou ler desde o começo. Vamos lá? Por ordem do Senhor veio um homem de Deus a Judá e a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem clamou contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Naquele mesmo dia, ele deu um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, o altar se partirá e a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão dizendo, prendei-o, mas a mão que estendera contra ele secou, e Jeroboão não conseguiu mais recolhê-la. Então o altar se partiu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, intercede ao Senhor, teu Deus, por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa para uma refeição e eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, ainda que me desses metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque o Senhor me ordenou pela sua palavra, não comas pão, não bebas água, nem volte pelo caminho de onde viestes. Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido, para Betel. Veja bem, aqui nós estamos vendo a trajetória, o surgimento de um novo grande profeta. Desde o período dos filhos dos profetas, de Elias, de Eliseu, você não vai encontrar profetas caminhando nesse nível de profetizar, dar um sinal da sua profecia e manifestar juízo de Deus ao mesmo tempo, né? Isso é até uma coisa interessante para a gente pensar. Quando a palavra é profética, ela traz sinal. Tem que ter um sinal, porque isso aí é a forma como Deus testifica a mensagem. Por exemplo, veja, se você pegar o Evangelho de Marcos, lá no final, o último versículo do Evangelho de Marcos, Marcos 16, 20, vai dizer assim, então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Presta atenção, quando uma palavra é de Deus, Deus confirma por meio de sinais. Então, peça sinal para saber se algo vem de Deus. Quando você tiver uma palavra de Deus, tenha coragem de definir sinais, porque Deus confirma a sua palavra quando ela é verdadeira. Eu ouvi uma história uma vez de um profeta que chegou numa comunidade e falou, eu sou o profeta destinado a essa comunidade. Deus me enviou como profeta para essa comunidade. A comunidade então ligou para o pastor presidente e falou, pastor, chegou um cara aqui e ele diz que é profeta, o que a gente faz? E aí o pastor falou, dá uma saidinha na rua. Aí eles foram, olharam, e o pastor perguntou, tá mais para sol ou mais para chuva? Tá mais para sol. Então manda o profeta fazer chover. Porque se chover, então é o sinal que ele foi enviado para a nossa comunidade. Parece engraçado, mas nós precisamos ter seriedade com essas coisas. Nós precisamos que Deus confirme sua palavra, para que nós tenhamos certezas. Tá bom? Bem, voltando então à história do profeta que surge aqui em Betel, e que começa a denunciar o pecado, Deus o empodera a tal ponto que quando o rei estende a mão contra ele, sua mão ela resseca, ele não consegue trazer de volta. E aqui a gente vê que o rei, depois disso, toda a história, né, o rei se arrepende, convida ele para almoçar e ele fala assim, não vou com você porque Deus disse que eu não devo ir, eu preciso ser obediente a Deus.
Então a gente vê um grande profeta surgindo e esse profeta começa a se demonstrar obediente. Porém, quando a gente continua o versículo, algo acontece. Em Betel, verso 11, morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e contaram também o que ele tinha dito ao rei. E seu pai perguntou-lhe por onde ele foi, pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus, que viera de Judá, havia seguido. Então ele disse a seus filhos: selai o jumento para mim. E eles selaram o jumento, e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: acompanha-me até a minha casa e come pão. Mas ele insistiu: não posso voltar contigo, nem entrar em sua casa, tampouco comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho de onde vieste. Mas o outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. Fica ligado, hein? Fica ligado. Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que havia feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar em que te havia falado: não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que havia feito voltar selou o jumento para ele. Ele se foi, mas um leão o atacou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Bom, aqui é trágico, né? O fim dessa história é trágica. Você vê um cara com enorme potencial, um cara com dom, o cara que opera em poder, mas que falha em desobediência, e isso lhe custa a sua vida. Obediência sempre custa a vida. Adão pecou, e a consequência da sua desobediência é a morte. Então, nós como pessoas proféticas precisamos nos voltar a uma vida integral de obediência, não obedecendo aquilo que outros homens, profetas, nos ensinam, mas nós precisamos obedecer aquilo que Deus nos deu para obedecer. E o que Deus pede de ti? Miqueias 6 vai dizer: ele te declarou, homem, o que é bom, e que o Senhor te pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Cara, você, pessoa profética, seja obediente àquilo que Deus te mostra. Seja fiel à sua crença. Seja fiel àquilo que Ele te mostra e te faz crer. Não entre em conversa fiada de supostos profetas. A minha experiência pessoal é que as palavras de Deus que se cumpriram na minha vida, todas foram palavras que testificavam aquilo que eu já havia ouvido. Eu nunca ouvi uma palavra que eu não havia ouvido antes e que se cumpriu. Todas falharam. Toda vez que um suposto profeta vinha profetizar para mim coisas que eu até então não tinha ouvido, falhou. Toda vez que um profeta apareceu para mim e profetizou coisas que eu já vinha sentindo em meu espírito, que o Espírito Santo já havia me comunicando, mesmo que às vezes eu tivesse em dúvida, foram essas as palavras que foram confirmadas e Deus cumpriu. Então, pessoa profética que está me ouvindo agora, seja obediente àquilo que Deus te revela. Não negocie a sua obediência, ainda que venha com a aparência de bondade, com a aparência de coisa cristã. Não negocie a sua obediência, porque isso pode custar toda a sua vida. Tanto a sua vida física quanto a sua vida espiritual. Talvez você perca o seu ministério se você não conseguir ser uma pessoa obediente. Por isso, eu digo para você, abandone o pecado, seja obediente à palavra, seja fiel ao que ele te ensina, para que ele seja aquele que está atrás de você. Isaías 30, 21, que diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o.
Ou seja, quem vive em obediência é guiado por Deus. Quem vive em desobediência é guiado pelo espírito do engano. É assim que nós vemos os que são guiados por Deus e os que são guiados pelo engano, porque aqueles que têm a palavra e a obedecem, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que têm a palavra, mas não a obedecem, são guiados pelo espírito de engano. Isso está lá em 1 João, capítulo 4. Todos aqueles que ouvem as palavras de Deus e a obedecem têm o espírito da verdade. Aqueles que não obedecem têm o espírito do erro. Ok? Bom, por enquanto é isso. A gente se vê no próximo vídeo.